Muito bem, você está no canal Gilvan F. Souza e eu digo para você, é muito bom ter você conosco. Falamos de Três Pontas, sul de Minas Gerais, para todo o Brasil. Gilvan F. Souza. Gilvan F. Souza. O seu canal de viagens, lazer e entretenimento na internet. Muito bem, como eu havia dito, nós estamos sediados em Três Pontas e o nosso canal tem como objetivo levar a você tudo que está ligado a viagens, lazer e entretenimento. Então, nós estamos vivendo um período de intenso calor aqui no sul de Minas, acredito que boa parte do país também. Então, nada melhor do que praia, cachoeira, água. E hoje nós temos, novamente, nós voltamos ao Guarujá para mostrar algumas partes que talvez no vídeo anterior não tenha sido mostrado. E, olha, digo para você que Guarujá é uma das melhores praias que eu conheço em todo o Brasil. É uma região maravilhosa que foi palco de imensos filmes, novelas, diversos, e você precisa conhecer. Então, assista esse vídeo até o final. Mas eu vou te dizer uma coisa de suma importância. É o seguinte, o YouTube, para ele impulsionar os vídeos, é importante que você que assiste faça um comentário. Olha, gostei do vídeo. Vai lá na parte de comentários e diga, eu gostei do vídeo. Achei maravilhoso. Ou não gostei do vídeo. Não gostei, achei ruim. Não tem problema. Faça o seu comentário. Dê um joinha. E isso impulsiona o vídeo para mais e mais pessoas conhecerem o vídeo, o local que nós estamos filmando e também conhecer Três Pontas, a nossa cidade, a sua cidade, a cidade que você está convidado a conhecer. Então assista o vídeo até o final, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe esse vídeo, porque você não sabe o que você está perdendo. Esse vídeo está maravilhoso. Vem comigo.